O fim de semana foi marcado por manifestações pelo país denunciando a epidemia de feminicídio. São quase 4 assassinatos de mulheres por dia. Especialistas denunciam especialmente o aumento dos discursos de ódio contra mulheres nas redes sociais que validam esse tipo de violência. Casos de mortes chocantes nesse fim de semana mostram que a mobilização não é à toa. Maria de Lourdes tinha 25 anos. Entrou para o Exército para trabalhar na banda do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas como saxofonista. Foram só 5 meses. O corpo dela foi encontrado carbonizado nesta sexta-feira dentro do quartel em Brasília. Segundo a polícia, um soldado com quem ela teria um relacionamento confessou ter esfaqueado e depois ateado fogo no local. O caso é investigado como feminicídio. A onda de feminicídios provocou uma mobilização de mulheres em todo o país. Neste sábado, atos contra a violência reuniram manifestantes em diversas cidades. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre janeiro e setembro, foram 1.075 mortes, cerca de 4 feminicídios por dia no país. O resultado faz de 2025 um dos anos mais letais para as mulheres, desde que a lei do feminicídio foi criada no país há 10 anos. Esses casos chamam a atenção também pela brutalidade com que são cometidos. As ações têm acompanhado nos últimos anos um aumento no discurso de ódio contra as mulheres na internet, principalmente nas redes sociais, e expõem fragilidades insistentes na prevenção, no atendimento e na proteção às vítimas. Para esta delegada, é preciso agir nas primeiras manifestações da violência, ainda frequentemente ignoradas. Quando a mulher ela vai até uma delegacia, relata fatos que caracterizam uma violência psicológica. Quando a mulher vai até o sistema de justiça criminal e relata o crime de perseguição. A Lei Maria da Penha criou, entre outros instrumentos, a medida protetiva para afastar o agressor da vítima. A fiscalização e o cumprimento, no entanto, ainda são insuficientes. A mulher que silencia morre e a mulher que noticia a violência precisa de proteção imediata. 97% das mulheres que morreram ou quase morreram não tinham solicitado medidas protetivas. No Brasil e no mundo, o silêncio, infelizmente, é o principal fator de risco para as mulheres. Denunciar. Para esta mulher, foi a diferença entre a morte e a vida. Foram 8 dias em cárcere privado e espancamentos até que conseguiu fugir. Onde eu trabalhava, eles me informaram, existe um lugar que se você sair agora daí, eles vão te apoiar. Como eles me deram o primeiro abraço, que foi, vamos para um lugar que só tem mulheres que passam por isso, e lá eu fui bem acolhida. A equipe médica acionou a Guarda Civil Metropolitana. O marido agressor foi preso em flagrante. Em Guarulhos, as 3 viaturas da Patrulha Maria da Penha acompanham hoje 140 mulheres com medidas protetivas. Os casos são encaminhados pela Justiça por causa da gravidade. Nós já fizemos mais de 24 visitas monitoradas, 24 mil visitas monitoradas às mulheres que a gente acompanha para evitar que esses agressores se aproximem. Garantir que a lei seja cumprida, que as mulheres conheçam seus direitos e reconheçam os primeiros sinais da violência. E na base do problema, discutir educação para igualdade e respeito. É preciso haver investimento público em serviços para as mulheres, capacitação, formação de profissionais, modificação de padrões culturais, educação, a educação formal, a educação, por exemplo, com campanhas, porque o substrato, a origem da violência está justamente no machismo e na ideia de que a mulher pertence ou deve obediência a um homem. Você conhecia a Lei Maria da Penha? Eu não acreditava. Eu mesmo não acreditava. É a ferramenta mais eficaz que salvou minha vida e vai ajudar muita gente. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima da violência. Aqui em Curitiba também houve manifestação contra o feminicídio. A mobilização foi no centro histórico da capital. A gente volta a conversar com a Bárbara. Bárbara, mobilização importante que precisa da adesão de toda a sociedade, em especial dos homens, né?
Exatamente isso, né, Alessandra? A gente acompanhou aí na reportagem a importância da gente tratar desse assunto, mas não só das mulheres, porque elas são as vítimas. Mas a gente está falando que os agressores também precisam entrar nessa discussão, e a gente está falando de educação que começa lá na infância. Desde você não ser conivente com aquelas brincadeiras que são depreciativas para as mulheres e que, no fundo, não são só brincadeiras, mas a gente precisa desse movimento. Para a gente ter uma ideia, aqui no Paraná, nesse ano, nos primeiros 10 meses, foram quase 200 mil casos de violência contra as mulheres. Porque violência a gente não está falando só de feminicídio, foram mais de 100 no ano passado, mas a gente está falando de agressão física, agressão verbal, violência psicológica, financeira, tudo isso que é feito contra as mulheres e muitas vezes, na maior parte dos casos, pelos companheiros, pela família, por parentes próximos, ou no local que elas deveriam se sentir mais seguras. A gente teve, então, essa manifestação ontem em Curitiba, a gente acompanha as imagens, manifestação que não foi só aqui na capital, pelo menos outras 15 cidades do país se mobilizaram exatamente para fazer esse grito pelo fim do feminicídio, mas também pelo fim da violência contra a mulher que passa por todos nós, desde o momento ali da denúncia, de que a denúncia não precisa só ser feita pela vítima, qualquer pessoa que presencie, e desde o começo daquele ciclo da violência, porque só assim, quem sabe, né, Alessandra, a gente vai conseguir combater esse absurdo que a gente tem visto e cada vez casos mais chocantes. Perfeito, obrigada pelas informações, Bárbara.